Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmãos. Nós queremos aqui manifestar mais uma vez a nossa gratidão a Deus, em primeiro lugar, e ao nosso presidente, que embora está de viagem, mas aqui bem representado pelo nosso vice, pastor Samuel, que nos dá a honra e o prazer de estarmos aqui mais uma vez dando continuidade às 5 terças-feiras, onde estaremos ministrando, ou já estamos ministrando a matéria conhecida de quase todos ou todos nós, escatologia, né? Que Deus possa abençoar a todos que aqui vieram. Quero parabenizar aqui a nossa juventude, que está aqui na terça, firma aí para assistir conosco a palavra, né? Parabéns, é porque vocês gostam da palavra de Deus. Também, não faltando aqui, está os teens também, né, pastor? Glória a Deus. E toda a igreja do Senhor, né? Deus abençoe a todos. Então nós estamos hoje, eu quero que já vai colocando aí na tela para nós, por favor, 2 Coríntios 5:10, que vai nos dar a base para iniciar nossas palavras de hoje, quando estaremos estudando o 3º capítulo, né? 3º capítulo, que vai enfatizar ou vai falar sobre o tribunal de Cristo, né? É muito bom ver aqui irmãos que gostam da Bíblia, que gostam da palavra de Deus, que vieram aqui para, juntamente comigo, porque a gente, cada dia que se vive, é aprendendo a palavra de Deus, né, pastor Caleb? Cada vez mais é aprendendo, e a Bíblia diz que é para a gente aprender uns dos outros, né? E é o que nós estamos fazendo aqui nesta oportunidade. Pois bem, meus irmãos, os irmãos que ainda não têm a sua apostila, é bom adquirir, sabe por quê? Você estará tendo na sua biblioteca ou nos seus arquivos um grande acervo escatológico através dessa apostila, né? Glória a Jesus. Pois bem, está aí então o tema de hoje. Vamos ler 2 Coríntios 5, versículo 10, né? Glória a Deus. Os irmãos podem ler comigo lá o capítulo. Vamos juntos? Vamos juntos? 1, 2, 3... Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Pois bem, irmãos, então está aí o tema, o tribunal de Cristo. Esse tribunal que está nos falando aí, não tem nada a ver com aquele tribunal, ou que seja, aquele julgamento lá do trono branco, do juízo final, que está no capítulo 20, versículo 11 a 15 de Apocalipse. Aquilo ali não tem nada a ver com isso aí. Esse aqui é para recompensa, enquanto aquele é para dar recompensa ou castigo, que é o juízo final, né? Então esse é bem diferente daquele lá. Não misturamos um com o outro, não. E nós estaremos então nesta noite, irmãos, dentro da orientação do Espírito Santo, transmitindo aos irmãos aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus ao longo de mais de 50 anos de ministério que Deus tem nos concedido, né? E também transmitindo aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus e com nossos grandes líderes, né, irmãos, que nos ensinaram quando eu ainda era jovem, quando eu ainda era mais novo, né, também, a palavra de Deus. Aquilo que a gente está passando para os irmãos é aquilo que nós aprendemos, tanto na palavra, como grandes teólogos que nos ensinaram, através desses longos anos de fé no ministério do Senhor. Aprendemos muito com o nosso querido patriarca, fundador do Ministério de Madureira, pastor Paulo, Paulo Livas e Macalão, tudo aquilo que a gente ensina, a gente aprendeu com eles, né, irmão? Com o João de Oliveira, né? Pastor José Pimentel de Carvalho, né? Que já dorme no Senhor, grandes homens de Deus, Nicodemos Loureiro, aprendemos com eles. Isso que eu ensino para os irmãos, a gente aprendeu com eles, homens que tinham realmente uma proximidade muito grande com o Espírito Santo de Deus. Aprendemos muito com o nosso grande professor, doutor, mestre na palavra de Deus, que é pastor doutor Antônio Gilberto, que agora há poucos anos o Senhor o recolheu. E também, como não dizer, né, irmãos, com o pastor Gesiel Gomes, que é o nosso professor, mestre dos dias atuais, muito conhecedor da Bíblia.
E nós estaremos trazendo para os irmãos o que eu puder na Bíblia Sagrada. A Bíblia, como os irmãos sabemos, já ouvimos até aqui domingo, né? Ela é uma verdade insofismável, né? Passa os céus e a terra, como diz Jesus, mas as minhas palavras não há de passar. E eu quero dizer para os irmãos que nós estaremos ministrando aos irmãos dentro da exegese bíblica. Dentro da exegese bíblica, viu, irmãos? Nós não vamos fazer nem um pouquinho fora. Então está aí, irmãos, o tribunal de Cristo. Como nós sabemos, irmãos, aí na apostila está falando, logo após o arrebatamento, a igreja será levada ao tribunal de Cristo. Ela será levada porque é Jesus que vai encontrar conosco, nós vamos encontrar com Ele nos ares e vamos para o tribunal de Cristo, conforme fala Romanos 14, versículo 10, a parte B do versículo, que diz assim: porque todos nós, diz a Bíblia, todos temos que comparecer ao tribunal de Cristo, não tem jeito de ninguém escapar, todos, diz lá Romanos 14, 10. Então será, igreja, irmãos, um período deste tribunal de 7 anos. Uma das razões porque é 7 anos, é porque, primeiro, porque fala a Bíblia, lá em Daniel, pode jogar para nós lá, capítulo 7, o versículo 10, fala que nós seremos milhões e milhares de salvos, viu, irmãos? Nós seremos milhões e milhares de salvos. Quando eu jogo um texto para os irmãos, é porque o título me dá base para falar aquilo ali, não é um versículo isolado, tá bom, irmãos? Está lá, como os irmãos estão vendo aí esta passagem, vamos ler lá, no capítulo 7, verso 10. Um rio de fogo manava, saía diante deles, milhares de milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se e abriram-se os livros. Isso aí é tribunal, né? Não é castigo não, né? Verso 22 também, quer ver como fala também? Como nos dá força? Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo a quem? A quem? Aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o quê? Já está falando que nós vamos receber o reino para administrar, depois do julgamento, depois do julgamento do tribunal de Cristo, nós estaremos sendo, tomando posse do reino. Então, irmãos, será um lugar, como fala a palavra de Deus, em que o crente estará recebendo ou deixando de receber galardão. Por que eu falo assim? É porque a Bíblia nos fala, em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 14, lá nos diz da seguinte maneira: se a obra de alguém permanecer, esse será salvo, esse tal será salvo. Mas aí o versículo 15 diz assim: mas se queimar, ele vai sofrer detrimento, isso é prejuízo, vergonha, sofrerá detrimento, mas contudo ou todavia o salvo será salvo como pelo fogo. Quer dizer, de qualquer maneira ali não está para ninguém ser condenado mais, é para receber ou deixar de receber o galardão, né? Então será um momento de estar sendo julgado. Joga para nós o slide número 5 aí, por favor, que fala do tipo de julgamento do crente. O crente, nós crentes, irmãos, crentes, nós estamos passando por 3 tipos de julgamento, né? Três tipos de julgamento, olha lá. Como diz ali, bem forte, no passado, de novo. Pois bem, no passado, irmãos, nós fomos julgados como pecador. Nós vamos ser julgados como pecador, como filho e como servo. Como pecador, a Bíblia nos fala que nós já fomos julgados. Romanos 8, verso 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então o nosso pecado já foi julgado, irmãos, já foi julgado. Jesus falou lá em João capítulo 5, versículo 24, ele diz assim: quem ouve a minha palavra ou aceita a minha palavra tem a vida eterna e não vai entrar em condenação. João 5, 24, né? E a palavra nos afirma, nos dá essa força.
lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando diz assim: justificados, pois, pela fé, nós passamos a ter paz com Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então no passado nós fomos julgados como pecador, mas já fomos julgados, agora não temos mais culpa nenhuma. Isaías capítulo 40, versículo 23, lá nos dá essa seguinte expressão, quando o profeta falou da seguinte maneira: olha, eu falei 45 ou 43? É Isaías 43, viu? Isaías 43, verso 25 diz assim: e eu sou o que apago as vossas transgressões, e dos seus pecados eu não vou lembrar mais. Então nós já fomos julgados pelo nosso pecado. No presente, irmãos, o crente está sendo julgado como filho. Como? Sim, porque a Bíblia diz que o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não quiseram receber. Mas a todos quanto receberem, Ele deu o direito, o poder de ser chamado de filhos. E a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 12, no versículo 7, dizendo assim, que nós somos tratados como filhos. E que filho há que o pai não corrige, que o pai não ensina, que o pai não admoesta? Então no momento nós estamos sendo julgados como filhos, e temos essa honra, e temos essa alegria, né? Em 1 João 3:1 nos diz assim: vede com grande caridade tem nos concedido o Pai, que nós fôssemos chamados de filhos. Então hoje, no presente, estamos sendo julgados como filhos. Agora no futuro, né? No futuro, que são 3 maneiras que nós vamos ser julgados, poderia até estar segurando lá, mas está bom demais. Nós vamos ser julgados como que no futuro, pastor Edson? Como crentes que somos. A Bíblia nos fala lá em Colossenses capítulo 3, verso 23, que nós vamos ser julgados como servos. Como servos. A Bíblia nos fala lá neste versículo 3, 23, dizendo assim: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Jesus o Senhor servis. Glória a Deus. A irmã Laura está me acompanhando. Água de coco. Parabéns à nossa mídia, parabéns ao pastor Celso, ao Eric, à Laura, que colaboraram comigo, que eu não mando eles colocar o versículo lá não. Eu já boto uma apostila dessa na mão deles e falo assim: vira aí, se eu não der conta de falar o versículo, está lá para os irmãos ver, né? Glória a Jesus. Então vamos para frente. Então nós vamos ser julgados no futuro como servos. A Bíblia nos mostra, ali naquela parábola do capítulo 25 de Mateus, sobretudo no versículo 21, lá diz o Senhor elogiando aquele servo dele, ele diz assim: bom está servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, né? Vamos ser julgados como servo, é uma certeza, né? A palavra nos fala em Lucas capítulo 14, e recompensado serás na ressurreição dos justos. Nós vamos ter recompensa, irmãos, é o galardão que vamos receber, né? Agora, eu estou embalando um pouco nesse primeiro capítulo, porque o segundo capítulo ele é muito longo, viu, irmão? Então, este julgamento, irmãos, que nós vamos ter lá no tribunal de Cristo, ele é um julgamento individual, não significa que chega a igreja, chega os salvos lá e há um julgamento, será um julgamento individual. Lá nos fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas cada um receberá o seu galardão conforme ou segundo o seu trabalho. Romanos 14, versículo 12, também tem essa expressão que diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Não tem aquele negócio do pai pedir apoio para o filho pedir apoio para o pai, o marido para a mulher: ó, me ajuda aí, ó Senhor, ela, não, lá é individual. Romanos 14, verso 12, cada um vai ter que se apresentar diante do Senhor para receber, não é condenação aqui não, irmão, estou falando aqui em galardão, para receber o seu galardão. Aí vai cumprir aquilo que está lá em 1 Coríntios 9, versículo 6, que diz assim: os que semeia pouco vai ceifar, mas os que semear muito ou em abundância vai o quê? Vai ceifar,
né? Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, como quem está acompanhando na apostila vê aí, no tribunal de Cristo não será um lugar de julgamento do pecado do crente. Não. Você já foi julgado, já foi salvo, fez parte da primeira ressurreição. Se estiver morto, estiver vivo, transformado, você já é salvo. Então não é um lugar de julgar pecado do crente. No tribunal de Cristo, irmão, não será um lugar de julgamento de destino eterno, não. Nós já estamos garantidos, destino eterno. Também no tribunal de Cristo não será um lugar, irmãos, se saber se será salvo ou não. Não tem disso não. Já está ali como salvo. Mas sim, como crentes que somos, ali no tribunal de Cristo, nós seremos julgados quanto à maneira, como a forma que administramos aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor nos deu. Nós vamos ser recompensados, igreja, por aquilo que nós prestamos ao Senhor, através dos dons que Ele tem nos dado, através dos talentos que Ele tem posto na mão de cada um, para cantar, para pregar, para comandar, para tocar instrumento, cada um recebendo talento, cada um recebeu. Aí nós vamos ser recompensados de acordo com aquilo que nós conduzimos, irmãos. Como fala a palavra de Deus, no capítulo 25 de Mateus, sobretudo do versículo 15 até o versículo 23 ali o Senhor Jesus fez uma alusão quanto ao reino dos céus. Ele disse: quanto ao reino dos céus, é como um pai, como um homem que vai para longe da terra e entrega os seus bens na mão dos seus servos. E no versículo 19 de 25 de Mateus 19 diz assim: e muito tempo depois, o Senhor daqueles servos que somos nós, aparentemente foi uma comparação que Jesus fez, volta para prestar conta com eles. Aí cada um vai receber galardão da maneira que tiver trabalhado. Um negociou, lá a Bíblia fala, outro granjeou, mas diz que um escondeu, um não trabalhou. Aí os irmãos sabem do resultado lá. Nós não vamos comentar muito porque demora. Então, igreja, irmãos, o galardão que nós estaremos recebendo lá no tribunal de Cristo é como que está lá naquela parábola de Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16, que lá diz assim: a parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. O que é que o Senhor quis transmitir através dessa parábola para nós, igreja, irmãos? É que nós teremos um julgamento do tribunal de Cristo de acordo com a qualidade e não quantidade de serviço. Tanto é que ali, aquele contratador para trabalhar, ele saiu cedo, contratou uns lá, depois quase a hora do almoço mais, depois no terceiro hora, a Bíblia diz terceira hora, mais um pouco, depois até na 1ª hora ele contratou gente para trabalhar. Depois ele acertou com cada um, entregando o dinheiro. Teve gente que se humou lá, falou: ai senhor, pera lá, eu comecei de manhã, esse aqui começou já à tarde, está recebendo do mesmo jeito, tanto de mim. Aí os irmãos sabem qual foi a resposta, né? O que é que Jesus quis mostrar com aquilo ali? Ele falou: olha, servo, eu quero ver o jeito que foi a dedicação dele, como que ela dedicou, como é que ele dedicou, como é que ele fez, se foi com o coração, se foi com a alma, se foi com prazer. Eu quero ver o jeito que trabalhou, porque senão alguém pode pensar assim: o crente novo convertido vai receber o tanto de galardão do pastor Edson, que tem 50 e tantos anos de crente, quase 60. Isso não significa, aliás, eu tenho mais do que isso já. Daqui a pouco vocês descobrem a minha idade. Olha, queridos irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, e a palavra de Deus está enfatizando aqui, é que o Senhor quer ver a nossa dedicação no trabalho. O galardão vai ser de acordo com a nossa dedicação no trabalho do Senhor. Seja lá como porteiro, e seja lá um crente de 2 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. É a forma que eu e você trabalhar com prazer, com gosto para o Senhor vai estar olhando qualidade, de acordo com essa parábola aqui, né? Será um julgamento de obras. É de obra. Ué, pastor Edson, diz que a obra não salva ninguém. Eu não estou falando aqui que obra salva. Eu estou dizendo que vai ser um julgamento de obra, e vai ser sim. A Bíblia nos mostra. Agora, quanto a esse negócio de obra, salva ou não salva, isso aí eu não estou falando isso aí.
Eu jogo ela para o capítulo 2, versículo 14 até o versículo 26 de Tiago, que lá falou que todos os dois vai contribuir, tanto a fé como também as obras. As duas juntas vão ser julgadas naquele dia. E esse está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, versos 14 e 15. Se a obra que alguém construir permanecer, esse tal vai receber galardão. Lá fala obra. A obra que alguém construiu permanecer, esse tal vai receber galardão, né? Agora, é claro que o Senhor vai olhar os tipos de obra, sim. Vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, por favor, a 3, versículo 12. 1 Coríntios 3, 12, por favor. Vejam lá. Se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, viu, irmão? Esse fundamento é Cristo, formar um edifício de ouro. Ouro aguenta fogo, irmão? Aguenta? Aguenta ou não? Vai falando para mim, por favor, vai me ajudando. Prata aguenta fogo? Pedras preciosas aguenta fogo? Madeira aguenta fogo? Feno aguenta fogo? Palha aguenta fogo? Então joga o versículo 13 aí, para ver. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Desculpa, irmão, cada um. Edson, vamos ver as obras do Edson Pains aí. Deixa eu fazer uma comparação, não digo que é de jeito não. Põe aí, anjo, põe aí mais isso, então. Aí o fogo, a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Não sei qual é esse fogo lá, mas é coisa de Deus. Aí passa o fogo, e se tiver queimado, a Bíblia diz que vai sofrer detrimento, prejuízo, eu vou ficar tristezinho. Mas contudo, eu já estou ali, eu vou ser salvo. Entendeu? Versículo 15 fala isso. Estão entendendo isso aí? Mas o fogo vai provar a obra de cada um. O meu ministério, o ministério do pastor Edson Pains, o ministério de cada irmã, de cada irmão, a porteira, a que hora, cada um de nós vamos ser provado a nossa obra. Quem fez por amor, quem fez por interesse financeiro, quem fez por vaidade, porque existe muito isso aí, e naquele dia não vai ter jeito de escapar. Nós vamos ver a obra de cada um. A Bíblia diz que o fogo vai manifestar, vai mostrar o trabalho de cada um de nós. Nós vamos ver, sim, ser julgado cada um. Naquele dia muita gente vai falar: rapaz, eu não pensava que aquele caboclinho feinho daquele jeito tinha um galardão desse tamanhozão, olha. E aí, agora é a hora que chegar no outro aí, que você pensa que tinha um galardão grande e o negócio ser pequeno. Não é, pastor, vai ter isto. Esta palavra sofrerá detrimento. Por favor, dicione a palavra detrimento para você ver o que é a palavra detrimento, né? Pois bem, o que eu quero aprender com os irmãos, que tudo será manifesto naquele dia. Até coisas, irmãos, que estão secretas serão reveladas, serão pesadas naquele dia. A palavra nos fala em Mateus capítulo 6, no versículo 4, sobretudo a parte B do versículo, diz assim: e teu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar, aí que é bonito, publicamente, vai ser recompensado publicamente, irmãos. A Bíblia nos fala, tanto é que lá em Romanos, no capítulo, me foge aqui, 2, versículo 16, a Bíblia nos diz lá na parte A do versículo assim: no dia em que o Senhor há de julgar o segredo dos homens. Tem muita coisa que é segredo, que nós não sabemos, mas naquele dia o Senhor vai julgar, né? Muita coisa é escondida, irmãos, será aparecida naquele dia. Paulo nos falou lá em Romanos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, ele disse da seguinte maneira: porque a nossa leve e momentânea tribulação, luta, prova, ele diz, produzirá para nós um peso muito grande, muito excelente, irmãos, de glória excelente. Vai aparecer naquele dia, coisa linda demais, não vai escapar nada, irmãos. Aí agora, pelo que nós aprendemos aqui,
quanto às obras minhas, suas, que forem aprovadas, que passaram no fogo, todas elas, pequena ou grande, receberá galardão. É certeza, igreja, que você, nós vamos receber galardão. Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, do vosso trabalho, da vossa caridade, com que mostrastes, servindo aos santos e ainda servis. Deus não vai esquecer, não vai escapulir nada, irmão. Tudo terá recompensa. Olha aqui, pastor Aldo, capítulo 10, versículo 42 de Mateus. Lá tem essa expressão que diz assim: disse Jesus, isso é palavras de Jesus: na verdade, eu vos digo, que ainda que seja um copo de água fria, que derdes a um dos meus pequenininhos, como meus discípulos, na verdade eu afirmo para vocês, que não vai ficar sem o quê? Sem o quê? Sem o quê? Não vai ficar. Então só se o caboclo for muito ruim de serviço, para não receber galardão no tribunal de Cristo, pastor Caleb. Só se for ruim demais de serviço, para não, olha, até um copo de água. Isso foi Jesus que falou, não é o pastor Edson. É Jesus que falou: eu dou garantia, até um copo de água, irmão Marcos, que você der, eu vou recompensar naquele dia. E o bom, irmãos, e o mais bonito, é que a Bíblia diz que muita coisa que nós nem sabemos, até eu, até você, né? Que naquele dia eu vou falar: uai, Senhor Jesus, não estou lembrado que eu fiz isso, não. Você vai falar isso, irmão. Uai, Jesus, eu não estou lembrado do que dia que eu fiz. Pois é, meu servo, tu foste fiel no pouco, e sobre muito eu vou te colocar, né? Então, meus irmãos, certeza que nós vamos receber galardão. Agora tem um detalhe, igreja, irmãos. O próprio Jesus estará distribuindo esse galardão. Ele mesmo falou no capítulo 22, verso 12, diz: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, né? É certeza, né? Isaías 40, 10 também vaticinou isso aí, diz que o Senhor vem, e vem como forte, e ele diz assim: e o seu galardão vem diante dele, e também o seu salário diante da sua face, né? Que galardão que nós vamos receber, pastor Edson? Irmãos, a Bíblia nos fala em coroa: primeira coroa, segunda coroa, terceira coroa, fala 5 tipos de coroa: coroa da vida, coroa da glória, coroa da justiça, incorruptível, coroa de gozo, né? O certo é que nós vamos receber recompensa. Findando então, igreja, irmãos, findando então o tribunal de Cristo, o que vai acontecer, pastor Edson? A maior festa do mundo, a maior festa já acontecida. O que vai acontecer? Terminando o julgamento da igreja, vai haver o que? As bodas do Cordeiro, igreja. Que glória, que momento bonito. A Bíblia nos fala, joga lá, Apocalipse 19, 7. É um momento muito, muito bonito, muito importante, né? Jesus falou no capítulo 16, 22 de Lucas, versículo 16, versículo 30, ele diz: eu desejei muito comer com você essa Páscoa, porque não vai comer mais, só vai acontecer quando eu estiver com vocês lá no reino do meu Pai, né? Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos receber aquela palavra que está em Apocalipse 19, versículo 9, que diz assim: bem-aventurado aquele ou aqueles que fazem parte das bodas do Cordeiro. Irmãos, vai ser a maior festa que já existiu no nosso dia, as bodas do Cordeiro. Será o dia triunfal de Cristo. Vai ser o dia triunfal de Cristo. Vai ser muito bonito. E lá em Mateus 8:11, joga lá para nós. O bom que lá vai estar todo mundo reunido, irmão. A Bíblia diz que os salvos desde lá do começo, desde Abel, desde Abraão, desde Jacó, todos os nossos antigos, Noé, nós vamos estar tudo reunido neste dia. Vai ser bom demais. Talvez alguém vai disputar para sentar junto de Abraão, outro quer sentar junto de Paulo, mas nós vamos estar lá juntos, né? Glória a Deus. A Bíblia nos fala
lá no capítulo 14, versículo 9, que o Senhor nessa época estará reinando e dominando tudo. Amém. Terminamos aí esse capítulo. Eu tive que falar ele rápido porque entra no maior agora, que é o quarto capítulo, que fala-nos de quê? O que estará acontecendo durante o tribunal de Cristo? Estará acontecendo o quê? Aqui na terra? Que nós, a igreja, já fomos, né? A grande, mais forte, a grande. Este é o quarto capítulo. Meus irmãos, a grande tribulação é o cumprimento da última semana de anos revelados por Deus a Daniel, que está lá no capítulo 9, verso 24 a 27, sobretudo nesses versículos aí. Então, esta expressão, a grande tribulação, ela é mencionada na Bíblia em vários lugares, mas eu vou citar pelo menos umas 2 ou 3 referências que falam sobre grande tribulação. A primeira, eu vou citar lá no capítulo 7, 14 de Apocalipse, que João teve a visão daqueles que estavam vindo da grande tribulação, né? Também no capítulo 24, versículo 21 de Mateus, o Senhor Jesus mesmo, Ele mesmo, Jesus dizendo assim: e haverá dias, a Bíblia diz que haverá grande aflição. Alguma versão fala grande tribulação, como, olha, eu estou citando a Bíblia, como nunca houve desde o princípio do mundo, e nem até agora, e nem vai haver depois. A grande tribulação é coisa tão tremenda, irmãos, vai ser coisa tão escalabrosas, que nunca houve acontecimento daquele jeito. Alguém fala assim: não, talvez a igreja vai passar igual os crentes no começo, lá também teve perseguição, foram jogar na arena. Ih, mas não tem nenhuma comparação com grande tribulação, que negócio de perseguição da igreja primitiva, não chega nem perto daquilo que vai acontecer na grande tribulação. A grande tribulação também, ela será generalizada. Está em 3:10 de Apocalipse, o Senhor falou que a grande tribulação vai assolar toda a terra. São sinais horríveis que vão acontecer na grande tribulação, né? Que é chamada de grande tribulação, ira de Deus, ira futura, dia da ira, o grande dia, tudo se relaciona com a grande tribulação. Eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos para um ponto muito importante isso que eu vou falar aqui agora. Irmãos, eu estou falando daquilo que a Bíblia me ensinou. Segundo Timóteo 3,14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. O pastor Edson sabe de quem aprendeu. Não estou aprendendo de neopentecostais dos dias de hoje, não, de coisa que está surgindo nas internets de hoje, não. Eu aprendi de homens que viviam orando e chorando, e a Bíblia nos mostra isso aqui, que eu vou falar aqui agora. A grande tribulação, igreja, ela visa em primeiro plano focar mais os judeus. Primeiro que lá em Daniel 9, 24 a 27 fala dos judeus, né? E depois que nós olhando para a Bíblia, em todo o Apocalipse, sobretudo no capítulo 12, versículo 12 e 13, ali se relaciona diretamente com os judeus. Então o foco da grande tribulação, ela vai focar mais os judeus, mas no entanto vai atingir toda a terra, como eu disse aqui. Vamos ler Jeremias capítulo 25, verso 29, põe para nós lá, por favor. Jeremias 25, 29. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, que é Jerusalém, começo a castigar. Vai começar por quem? Pelos judeus. E ficareis vós totalmente impunes? Vocês judeus vão ficar impunes? De modo nenhum, disse Jesus, disse o Senhor. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Põe o versículo 32 também, para ver o que fala lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e a grande tormenta se levantará até os confins da terra. Meus irmãos, esse mesmo profeta
Jeremias, ele também expressou a seguinte maneira, lá no capítulo 30, versículo 11, a parte B do versículo. Ele diz assim: a ti, Israel, porém, eu não darei fim. Eu não vou dar fim em vocês não, mas castigar-te-ei vocês com medidas, e de todo não vos terei por inocente. Então, a relação da grande tribulação, que a igreja já foi para o céu, na época da grande tribulação, é com mais foco nos judeus. Capítulo 14 de Zacarias, versículo 2 a 4. O que acontece, irmãos? É por isso que lá em Mateus capítulo 24, verso 22, assim: se o Senhor não aproximasse ou andasse mais rápido aqueles dias, não fosse mais abreviado, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos, alguém pensa, é os crentes, que? O crente já está lá com o Senhor, irmãos. Os escolhidos que falam aí, quem é a nação escolhida no mundo? São os judeus, é Israel. Mas por causa de Israel, os escolhidos, o Senhor vai ter que abreviar aquela vinda, que senão os judeus vai estar praticamente exterminado. Por quê? A Bíblia fala, lá em Romanos 9, 27, diz assim: ainda que os judeus, Israel, seja como a areia do mar, tão somente o remanescente será salvo. Só um pouco dos judeus, é porque eles não quiseram, né, meus irmãos? Então está uma passagem muito bonita aí em Jeremias. Então, meus irmãos, aqui eles vão ter que ser abreviados. Já jogou Zacarias lá, os irmãos já leram, né? Então, nesta ocasião, irmãos, nesta ocasião da grande tribulação, que será de 7 anos, dividida em 2 partes, a última parte mais tenebrosa ainda, os judeus vão sofrer tanto que a Bíblia nos mostra que eles vão reconhecer que eles erraram em não aceitar o Messias. Joga para mim, Zacarias capítulo 12, verso 10 e 11, vamos ver lá. Nesse tempo os judeus vão converter, irmãos, sobre a casa de Davi, que o Jamon já viu que falou em Israel. E sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei do meu espírito de graça, de perdão, né, irmão? De graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram. Está vendo aí, irmãos? E o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelos primogênitos. Então, na grande tribulação, os judeus, uma boa parte, vão se arrepender, vão crer e aceitar o Senhor Jesus como Messias. Tanto é, meus queridos irmãos, que lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim: eis que ele vem sobre as nuvens, e até aqueles que o traspassaram, diz que vão ver ele também, vão contemplar, e diz que eles vão lamentar, vão arrepender, chorar demais, naquele dia, né? Então é verídico, irmãos, que os judeus, por ocasião da grande tribulação, estará sofrendo muito. Eu queria agora rapidamente aqui explicar para os irmãos Daniel 9, 24 a 27, de uma forma sucinta, irmãos, porque não tem, isso aqui é muito abrangente, isso aqui tem coisa para ficar 2 meses falando, mas vamos jogar lá, por favor, joga lá para mim, Daniel 9, verso 24, ligeiramente. 70 semanas estão determinadas sobre quem, irmãos? Sobre quem? Isso é o Senhor revelando para Daniel. O povo de Daniel é quem, irmãos? O povo de Daniel são quem? Os judeus, ó. Para os judeus, eu quero mostrar para os irmãos que a grande tribulação, a priori, é para os judeus, mas é claro que toda a terra será atingida. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade dos judeus? Jerusalém. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, encerrar a visão e a profecia e ungir os santos de santos. Mais um para frente. Vai jogando, por favor. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e transqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O outro versículo. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra e estarão determinadas assolações. Mais um,
para terminar. E ele firmará um concerto, ele é o anticristo, irmãos, com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre a casa da abominação virá assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Rapidamente aquilo, 70 semanas estão predeterminadas ao teu povo e à tua cidade, Daniel. Como é que aconteceu isso aqui? Deixa eu começar bem ligeiro, no capítulo 9, versículo 1, bem no comecinho. Na época, diz a Bíblia aqui, que estava governando, dominando, o império estava sendo dominado por Dario, né, que governou, administrou quase 5 séculos antes de Cristo. E no primeiro versículo fala que, estando ele ali governando, naquela época Daniel, preocupado, no versículo 2, 9, 2, diz assim: preocupado, ele começou a consultar os livros, e viu lá nos livros, enfatizando, falando sobre os 70 anos que Jeremias profetizou lá no capítulo 25, versículo 11 e 12. Jeremias 25, 11 e 12 profetizou dos 70 anos que Babilônia ia escravizar o povo de Israel, mas depois eles iam ser libertos. Então, Daniel, olhando aquilo ali, ele falou: já está cumprindo os 70 anos e nada aconteceu. Aí ele começou a orar, e a Bíblia diz que ele vestiu saco cinza, começou a orar, a jejuar, colocou o rosto no chão. Aí no versículo 4 diz que ele implorou ao Senhor. Lá no versículo 17 ele chegou no Senhor e falou: Senhor, nos conta, por que é que está acontecendo? O que vai ser de nós, o povo judeu? Aí no versículo 21, eu estou pulando aqui porque não tem jeito de falar tudo. Lá no versículo 21, ele diz que orando e jejuando, falico, apareceu Gabriel e falou: vem, homem de Deus, eu vou te fazer entender todas as coisas que vão acontecer. Aí ele começou no versículo 24: olha, 70 semanas estão determinadas para o teu povo judeu, para a santa cidade. Essas 70 semanas aqui, irmãos, fala semana de anos. Por que eu tenho argumento para falar 70 semanas de anos? É porque os teólogos falam assim, e a Bíblia também. Era muito costume no Antigo Testamento usar essa expressão semana de anos. Nós vimos ali no capítulo 29 de Gênesis, no versículo 20, ali fala a semana de anos. Depois, lá em Levítico capítulo 25, versículo 8, lá fala a semana de anos. Depois, se você jogar Gênesis 29, verso 27, lá fala semana de anos. Se você jogar em Gênesis, verso 29, verso 28, lá fala semana de anos. Então aqui, categoricamente, fala-se de semana de anos, que significa então 70 semanas de anos. Semana equivale a 490 anos, dividido em 3 grupos. O primeiro grupo de uma semana, aliás, de 7 semanas, como os irmãos viram aí. O outro grupo de 62 semanas, como os irmãos viram aí na expressão. E o terceiro grupo de uma semana. Por quê? Como que aconteceu isso? A Bíblia nos fala que no tempo que Ciro veio governar, que ele era medo-persa, veio administrar o império, ele foi tocado por Deus para autorizar reedificar e restaurar Jerusalém. Foi quando ele deu ordem a Esdra e também a Neemias, juntamente com Mardoqueu, juntamente com Zorobabel, Azarias e Jesua, para reconstruir Jerusalém. Foi dada a ordem para eles. Isso aconteceu no ano 445 anos antes de Cristo. Aconteceu isso aí, quando foi dada essa ordem. Se cumprindo lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 15, quando lá no livro de Esdra, Artaxerxes, ele deu uma autorização, o Artaxerxes deu uma ordem, um edito, um decreto, autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém, que já estava praticamente reedificada. Isso aconteceu no ano 397 a.C. Justamente daí até o nascimento de Jesus, que é o Messias, ocorreram mais 62 semanas, que é o que está em Daniel. Mais 62 semanas Jesus nasceu, e depois o Messias será tirado, como ele falou. Como foi mesmo? Jesus voltou, né? Aí então aconteceu 7 semanas mais 62, foram 69 semanas, que significa 483 anos.
Para 490 anos, falta quantos anos? Quantos anos? 483 para 490, falta? Que é o período da grande tribulação, que está preparada para os judeus. E o mundo de então, naquela época, que não tiver feito parte da primeira ressurreição, né? Então o que acontece, irmãos? 483 anos já cumpriram para os judeus, faltando cumprir o que para os judeus? Uma semana, que é a semana da grande tribulação, que diz lá no capítulo 10, versículo 14, eu quero que joga lá, por favor, porque se os irmãos observar, ó, que o capítulo 9 de Daniel, ele tem 27 versículos, terminando ele, começa lá um epígrafe de Daniel, que diz da seguinte maneira lá no epígrafe, assim, ó: um anjo anuncia a Daniel o acontecimento das últimas coisas. Ele continuou explicando para Daniel. Quer ver? Olha lá como fala Daniel 10, 14, já jogou lá? Agora, isso aí é a continuação da mesma mensagem de Daniel 9, 24 a 27, viu? O anjo continuou dizendo assim: agora eu vim para te fazer entender o que há de acontecer a quem? A quem? Por isso que eu falo que a grande tribulação se reporta mais aos judeus. Ao teu povo, quando que vai ser? Naqueles dias de Daniel? Não, olha aqui: nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Está dando para entender, irmãos? É muito curto o tempo aqui para a gente explicar tanta coisa para os irmãos. Pois bem, irmãos, o que acontece? O relógio de Deus parou para os judeus. Parou, pastor Edson? Parou, sim, porque o Messias foi tirado. E aí nesse inteirinho aí, ele foi tirado, e a Bíblia nos fala lá em 27 de Mateus, no versículo 24 e 25, naquele momento quando Pôncio Pilatos colocou Jesus lá para ser julgado, e propôs aos judeus, aquela plateia, falou assim: gente, eu não vejo nada nesse homem para ele ser condenado à morte. Qual que vocês querem escolher, esse ou Barrabás? Esse falou assim: não, nós queremos que Barrabás, nós queremos que crucifica-o. Ele falou: gente, mas eu crucificar, eu não vejo nele pecado. Eu vou crucificar o vosso rei? Ele falou: rei, nosso rei não, nosso rei é César, nós não aceitamos. Aí ele falou: então eu vou lavar as mãos. Isso foi Pôncio Pilatos, falou assim, e eu não tenho culpa na morte desse inocente. Aí sabe o que eles falaram? Que caia sobre nós e os nossos filhos o sangue, o seu sangue, nós assumimos a culpa. O que aconteceu ali agora? Fechou-se a oportunidade para os judeus. Capítulo 23, versículo 34 a 37 do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Jesus, estando ali em Jerusalém, diz que ele chorou ao olhar lá do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, diz a Bíblia que ele chorou. Aí ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os pintainhos debaixo de suas asas, porém tu, Jerusalém, não quisestes. Mas eu vos digo, verso 36 e 37 do capítulo 23 de Mateus, ele diz: mas eu vos digo que desde agora vocês não vão me ver mais, até aquele dia em que arrependido vocês vão compreender e dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só naquele dia que vocês vão ver de novo. E tchau e benção, vamos dizer assim. E o que aconteceu ali agora, irmãos? Nasceu-se ali naquela hora o tempo dos gentios. Nasceu-se ali agora o tempo dos gentios, a sexta dispensação, a dispensação da graça. Porque a Bíblia nos fala que a lei, os profetas vieram até João, Lucas capítulo 16, verso 16, e de lá para cá anuncia o reino de Deus. Parou, aí agora o assunto é falar da volta de Jesus, do reino de Jesus. Tanto que Mateus também falou isso lá no capítulo 11, versículo 13, que a lei e os profetas profetizaram até João. De lá para cá só fala no reino e na volta de Jesus Cristo. Joga para nós Romanos 11, versículo 11, por favor. Verso 11 de Romanos, por favor.
Digo, porém, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação a quem? A quem? Eles tropeçaram, sobrou para nós, os gentios. Agora somos igreja, né? Para os incitar a emulação. Joga também o versículo 17. Não, 17 não. Versículo 25. Joga 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios se haja entrado. Então surgiu para nós aí o tempo, irmãos, dos gentios. Tanto é que Paulo falou lá no capítulo 3, versículo 6, aos Efésios, ele diz assim: e para os gentios, eles agora são o quê? A Bíblia diz que eles são cooperadores, participantes do mesmo corpo de Jesus e também das suas promessas. Passamos a ser então, irmãos, co-herdeiros, passamos a ser co-herdeiros com os judeus nos rejeitando. Vamos para frente aqui para ir concluindo essa matéria, né, irmãos? Nesta ocasião, como eu já disse, irmãos, os judeus vão se converter. Está lá em Zacarias capítulo 12, verso 9 a 11, eles vão se arrepender, né? Ainda que seja só o remanescente, né? Então, literalmente falando, irmãos, a grande tribulação ela está dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, né? Sendo que eles são consecutivos, conforme fala Daniel, né? Também lá na Bíblia, no capítulo 13, versículo 5 de Apocalipse, nos fala, né, desta forma que vai ser a grande tribulação. A grande tribulação, irmãos, ela estará acontecendo no capítulo 6 a 9, ela fala do primeiro período da grande tribulação, e do capítulo 10 ao capítulo 18 fala da segunda parte da tribulação. Agora, nós sabemos, irmãos, que a grande tribulação no Apocalipse, ela foi vista, revelada por João. Do capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 3, irmãos, fala da igreja, mas termina bem em assunto de igreja. Por quê? Ela já foi para o céu, assunto para o céu. Aí agora começa o capítulo 4 e 5. No capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nos mostra a palavra de Deus. João diz assim: depois dessas coisas, isso é, já tinha passado o tempo da igreja. O que ele viu? Ele viu a estrutura do poder de Cristo para instalar a grande tribulação na face da terra. E a Bíblia nos fala que ele viu o trono, ele nos fala que ele viu os 24 anciãos sentados em 24 tronos. A Bíblia nos fala que ele viu, teve uma visão, isso estou falando no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, que ele viu os 4 animais. Irmãos, isso aí é uma simbologia. O primeiro animal tinha o rosto de leão, o segundo animal tinha o rosto de bezerro, o terceiro tinha o rosto de homem, o quarto o rosto de águia. Para concluir aqui, e ele viu também o cordeiro. A Bíblia diz que tendo ao seu lado, à sua destra, um livro escrito por dentro e por fora, e neste livro 7 selos. E ele chorou quando ele viu aquilo lá, porque ele perguntou, falou: quem é que vai abrir o livro? Ele falou: ninguém aqui, nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum tem quem pode abrir. Aí quando ele começou a chorar, ele falou: não, calma aí, tem um que é capaz de abrir este livro, 7 selos, o cordeiro, o leão da tribo de Judá, o rei do rei Davi. Ele pode abrir os 7 selos da Bíblia, né? Eu vou parar bem aqui e vou terminar na última aula minha a ordem dos acontecimentos da grande tribulação. Desde este comecinho aqui que eu falei, eu quero falar capítulo por capítulo, até no capítulo 19, quando termina a grande tribulação. Esta é a nossa mensagem de hoje. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.